Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai dar a história da Terra, 4,5 bilhões de anos em 15 minutos, do Você Sabia. Vamos ver o que eu não sei, que é provavelmente bastante coisa. De 4,5 bilhões de anos. E nesse tempo, muita coisa já aconteceu. Ela já foi uma bola de lava, um planeta congelado. Tivemos um impacto que criou a Lua, extinções que apagaram quase toda a vida. E é exatamente isso que a gente vai reconstruir agora. Então, mas esse negócio de impacto que construiu a Lua, cara, será que foi da própria Terra? Que bateu nela, alguma coisa bateu nela e ficou girando em volta da Terra? Vamos ver se eles respondem essa pergunta. A história da Terra, 4,5 bilhões de anos em 15 minutos. De uma bola de fogo até Legal, os primeiros vamos lá. animais estranhos que surgiram nos oceanos. Hoje a gente vai acompanhar juntos a história tá falando meu completa sonho, do não tá, não? planeta Terra. Ao longo desses milhares de anos, vários animais já dominaram a Terra. E agora quem domina somos nós, os seres Sim. humanos. Já pensou em como seria se os animais resolvessem tomar Olha lá, ele tá meio fanho, não tá não? Ou ele é assim mesmo? Tá resfriado, não tá? o controle da Terra de novo? Será que daria briga com os humanos? Guerra, avanços tecnológicos, revolução? Esse filme é mó Essa é legal. basicamente a ideia por trás do filme de animação do ano, A Revolução dos Bichos. Não é daquele livro do George Orwell? Um filme tenho que esse livro. promete um pouco de tudo. Humor, sátira, ganância e até manipulação. Isso tudo na mão de animais inocentes, indefesos, subindo no poder e mudando as regras do jogo. A Do estreia porco eu desse lembro desse filmaço filme, vai rolar agora dia desse 28 de livro. maio em todos os cinemas do Brasil. Então já anota essa data aí, já marca esse compromisso com alguém que você gosta, porque esse filme não é só mais uma animação infantil, não. Ele é baseado no famoso livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Que até hoje é usado em escolas, faculdades e debates, justamente porque fala de coisas Onde muito que tá? reais. Não E sei se eu tudo tenho. isso numa animação Onde tá? absurda de boa e divertida. Daquele Cadê esse jeito que pouco tempo? todo mundo gosta. Até porque uma das vozes do elenco é Seth Rogen, e o diretor é ninguém menos que Andy Serkis, esse cara aqui. Se você quer ver uma animação incrível, forte e cheia de reviravoltas, esse é o filme do ano. Que A isso aí tem estreia a ver? é hoje, dia 28 de maio, em todos os cinemas do Brasil. Bom, e agora que a gente já deu essa recomendação de ouro pra vocês, vamos então contar a história da Terra. Que Agora começou vamos pra história muito, da mas Terra, bora. muito tempo antes dos primeiros animais chegarem aqui. Tudo começou então, galera, há cerca de 4,5 bilhões de anos, com um disco de poeira e gás ao redor do Sol. Essas partículas começam a se juntar por gravidade. E essas pequenas A questão é, como é que eles sabem disso, né? Tipo, não tinha ninguém lá, ninguém tava fazendo as coisas por lá, não tem como você gravar. Isso é tudo teoria. As partículas então se tornaram poeiras, depois pedras, blocos maiores, até virar um planeta. Mas esse processo foi tudo menos calmo. A Terra primitiva, naquela época, era bombardeada constantemente. E cada impacto liberava energia suficiente para derreter a superfície inteira. Ou seja, naquela época, o começo do planeta era caótico. Era um planeta coberto por magma. Um Se você parar pra pensar que acumulava e depois explodia, acumulava, depois explodia por causa dos impactos, essa pancadaria só tinha como virar fogo mesmo, não tem muito pra onde correr, né? verdadeiro oceano de lava. Pouco tempo depois disso, aconteceu um dos eventos mais importantes da história da Terra. Um protoplaneta do tamanho de Marte, conhecido como Theia, colide com a Terra. O impacto Um protoplaneta como Marte, não, isso aí já... Marte é maior que a Terra, não é? Que eu saiba, Marte é maior que a Terra. foi tão violento que parte do material desses planetas foi lançado para o espaço. E esse material acabou ficando ali, em órbita. E com o tempo formou a nossa Lua. E na Ô louco, é isso mesmo? Não sabia disso não.
que veio para outro planeta menor e bateu na Terra. Na própria composição das rochas lunares, existem evidências de tudo isso. Ou seja, a Ô, Lua louco. pode ser literalmente um pedaço da Terra antiga. É, Depois do impacto gigantesco que formou a Lua, a Terra ainda estava extremamente instável. Mas esse evento mudou tudo, pois a colisão ajudou a estabilizar o eixo de rotação do planeta. Ou seja, a Terra começou a girar de um jeito mais regular, sem oscilações tão caóticas. caramba, olha como as coisas são, né, mano? Pra dar certo, a vida na Terra precisou vários fatores acertarem para poder começar a ter vida na Terra. Ó, que coisa. E isso foi essencial para a evolução do planeta como a gente conhece hoje, porque sem essa estabilidade, o clima seria muito mais extremo e imprevisível. Então agora, com essa estabilidade, o planeta que era extremamente quente, coberto por magmas e atividades vulcânicas, começou a se esfriar. Mas mesmo assim, o planeta ainda era extremamente Ele começou a se esfriar por causa da rotação da Terra, é isso mesmo? Aí se for pela velocidade da rotação da Terra, tá entendível, né? quente. Mas isso não foi do dia para noite não, foram milhares e milhares de anos. E é exatamente nesse Mano, ele tá muito fanho nesse vídeo. Bilhares e bilhares de anos. ponto que entra a peça mais importante de todo o quebra-cabeça: a água. Ela já estava presente em forma de vapor aqui na Terra, liberada pelos vulcões. E também pode ter vindo aqui para a Terra através de meteoros e cometas. Essa teoria aí a ricos em gente gelo. já Quando a ouviu temperatura já. caiu o suficiente, esse vapor começou a se condensar. E Caiu então uma vieram pedra de chuvas água, gigantescas de gelo, né? que duraram milhões de anos. Choveu tanto que até preencheu as regiões mais baixas da Terra. E assim formaram os primeiros oceanos aqui da Terra. Os primeiros oceanos teriam surgido há 4 bilhões de anos. E agora, com o planeta molhado, Que engraçado. Agora é puro vapor, depois virou pura água. Como é que funciona isso? A pedra de gelo que veio pra cá tinha que ser muito grande, né, mano? Pra transformar uma pedra de fogo em uma pedra de água, que nem a gente é hoje. estaria tudo preparado para uma das maiores viradas de chave: o surgimento da vida. Os primeiros sinais de vida apareceram há cerca de 3,5 bilhões de anos. Mas são formas extremamente simples, micro-organismos, tipo bactérias. E é aqui que entra um ponto importante. A ciência não sabe exatamente como a vida começou. Teorias afirmam que reações químicas complexas deram origem a moléculas capazes de se replicar. E mesmo com vida microscópica, Eu lembro que tinha uma teoria que era assim: você pegava, naquela época, tinha muita química, muita acidez, né, e a água por cima. E aí, quando eles ficavam trocando o ambiente assim, as relações químicas chegavam a começar, se bem que falaram que veio de outro planeta, né, também a bactéria e esses micro-organismos, né, talvez tenha vindo com a água, né. o planeta dessa época ainda era muito diferente do que a gente conhece hoje. A atmosfera praticamente não tinha oxigênio livre. E isso significa que a Terra primitiva era um ambiente totalmente hostil. Só que é justamente aí que acontece uma das maiores mudanças do planeta Terra. O surgimento do oxigênio em grandes quantidades. Você sabia que é assim que surgiu o oxigênio? Se você sabia, escreve aí no comentário. Foi nesse período, então, que surgiram organismos capazes de realizar as famosas fotossínteses, Foi pela que é um processo fotossíntese que transforma a de luz organismos em pequenos. energia, e isso acaba produzindo oxigênio. E as primeiras a fazerem esse papel até hoje importantíssimo tem aqui isso, na né? Terra foram as cianobactérias. Temos E várias foi a partir daí que bactérias. aconteceu um grande evento de oxidação, há cerca de 2,4 bilhões de anos. Um período em que a Terra ficou com oxigênio em abundância. Só que isso, ao mesmo tempo que foi bom, foi uma catástrofe para alguns. Porque Sim. o oxigênio era tóxico para muita vida antiga, mas com ele tivemos o surgimento de organismos ainda mais complexos e evoluídos. E agora, galera, a gente chega numa parte curiosa da história, porque tem muita coisa acontecendo, né? Coisa surgindo, evoluindo e tudo mais. Só que entre 1,8 bilhão e 800 milhões de anos atrás, a Terra ficou praticamente parada, entre aspas. Durante 1 bilhão Não de evoluiu anos, nada, né? passamos por um período que foi apelidado pelos cientistas como o bilhão chato. Porque aparentemente pouca coisa mudou, sem grandes saltos evolutivos e sem mudanças drásticas. Mas isso não significa que nada muito feio, aconteceu, né, galera? Processos lentos estavam preparando o próximo terreno, tipo acumulação de oxigênio e mudança dos oceanos.
Ou seja, parecia parado por fora, mas por dentro o planeta estava se Tava fazendo preparando uma para um processo terraplanagem, né? Tava gigantesco, arrumando a um Terra para processo de poder adaptação para receber vidas outros. mais desenvolvidas. Depois Exato. então do bilhão chato, a Tô Terra engasgando pra finalmente falar. mudou de ritmo. E mudou muito rápido. Há cerca de 540 milhões de anos acontece a chamada explosão cambriana. Que é quando aparecem várias Ó, formas é de uma vida aula complexas de em um intervalo biologia relativamente pra curto. gente. Surgem então animais novos, diferentes, animais com olhos, carapaças, espinhos, boca. É como se a Terra tivesse apertado o botão para acelerar a evolução. E o mais curioso é que quase todos os grandes grupos de animais surgem nessa época. Ou seja, boa parte da base da vida moderna começa aqui. Então, até esse momento, a vida estava Dizem que até hoje tem alguns tipos de animais desse tipo no fundo do mar, né? Tem uma parte do fundo do mar que a gente não chega por causa da pressão atmosférica. Então lá embaixo dizem que tem muitos animais que é dessa época aí, de 50 bilhões de anos atrás, que ainda podem existir, ou se não existem, eles têm pedaços deles lá. principalmente nos oceanos. Isso até cerca de 470 milhões de anos, quando as primeiras plantas começaram a conquistar a terra firme. Mas depois, o planeta começou a ficar mais verde e com mais vida. As plantas alteram a atmosfera, o clima e até o solo. Depois vieram os anfíbios, répteis, insetos gigantes. E florestas tão enormes que ajudaram a formar a parte do carvão que a gente usa até hoje. Ou seja, combustíveis fósseis é literalmente energia de florestas antigas. Depois disso, muita coisa aconteceu, Imagina se muitas esse petróleo criaturas deve ter vieram e foram embora. no E mundo, então né? chegamos em uma das fases mais famosas do passado da Terra. A era dos dinossauros. Eles Eita, surgiram há cerca de parte legal. 230 milhões de anos. E dominam o planeta por mais Caramba. de 160 milhões de anos. Para comparar os humanos modernos, Ô, louco. existem há mais ou menos 300 mil anos. Ou seja, os A gente existe há 300 mil anos. Que demorou bastante para evoluir, se você for parar para pensar. dinossauros ficaram muito mais tempo aqui do que nós. Existiam dinossauros de todos os tipos. Tinham os pequenos, os gigantes, os rápidos, Ó, os melhor. predadores. E algumas provavelmente tinham penas. Inclusive, segundo cientistas, as aves atuais são descendentes dos dinossauros. Você sabia? Então tem que O pessoal falava que Tiranossauro. Falou, né? Começou a falar agora que Tiranossauro Rex tinha pena. Ó, que bagulho doido. Como a gente não sabe de nada, né, mano? Começaram a criar teorias, não, né? Tipo, acharam penas coladas em fósseis de dinossauro. Imagina que da hora a gente pensar que era tudo sem pena e é tudo cheio de pena. Tecnicamente, os dinossauros não desapareceram por completo. Mas como todo mundo já sabe como essa história termina, não é spoiler pra ninguém, 66 milhões de anos atrás aconteceu outra catástrofe. Um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros atinge a Terra. O impacto foi tão Cara, forte que, só para quilômetros. vocês terem uma noção, a energia liberada é equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas. Meu Caramba. Deus do céu. Causando incêndios no mundo todo, tsunamis gigantes. Uma gigantesca nuvem de poeira que acabou muito engraçado, porque ele tá bloqueando a muito luz do fanho. Sol, resultando em um colapso alimentar em escala planetária. Ou seja, os dinossauros que não se foram com o impacto acabaram morrendo de fome ou intoxicados. Cerca de Mas só se morrer intoxicado, né? Porque morrer de fome não deu nem tempo. Você para pra pensar, tipo, cobriu tudo, veio poeira pra todo canto. Você não conseguia respirar, é mais fácil ter morrido assim do que ser falta de alimento. 75% das espécies desapareceram, inclusive aqueles Oxe, que dinossauros é que aquilo? não voavam. Essa então, galera, se tornou a extinção mais famosa e conhecida. Mas como você já deve saber, essa não foi a única. Porque muita gente lembra só do asteroide, mas a Terra já passou por várias extinções em massa antes Ô, disso. louco. Segundo os cientistas, a Terra já viveu 5 grandes extinções. Eventos causados por mudanças climáticas extremas, vulcões gigantes, É, queda no isso aí oxigênio já- dos oceanos. E a Contra o maior extinção vulcão, de né? todas Dizem que você sabia que o vulcão pode fazer com que até alguns vulcões, mas acho que tem um vulcão real assim que você pode fazer com que a Terra fique completamente cheia de poeira, se ele entrar em erupção. Agora eu não sei qual que é, mas eu sei que tem um vulcão que se ele entrar em erupção, pode ser que tipo, em menos de um ano a gente entre em extinção.
Aconteceu há cerca de 252 milhões de anos e eliminou aproximadamente 90% das espécies marinhas e 70% das terrestres. E essa grande extinção foi causada por intensas atividades vulcânicas, que liberaram muitos gases tóxicos, falei? deixando o planeta totalmente inabitável. Ou seja, a vida terrestre já foi quase resetada várias vezes. E depois desse Na verdade, último já foi reset, resetada, o né? reset dos dinossauros, algo muito curioso aconteceu. Com os dinossauros fora do caminho, os mamíferos começam a se diversificar. Até que milhões e milhões de anos depois, surge o gênero Homo, que seriam os nossos ancestrais Homo. mais próximos. E isso mais ou menos 2,8 Capivara. milhões de anos atrás. E o Homo sapiens aparece mais recente, há cerca de 300 mil anos. E se a história da Terra fosse um dia de 24 horas, os humanos surgiriam no final, nos últimos segundos antes da meia-noite. Sabe a agricultura, um passo muito importante Cara, para a nossa um evolução? livro legal teria pra surgido quem- nos últimos Um livro legal pra quem, né, gosta de ler. Sapiens, do Yuval Harari. Um livro muito bom. Ai, cadê ele? Aqui, ó. Tá aqui, ó. É um livro muito bom. Ele explica muitas coisas sobre a evolução humana. Não essa parte da evolução da Terra, né? Mas a evolução humana é muito legal. milésimos. Quase impossível enxergar essa escala. E coisas como prédio, carro, foguete ou internet não dá nem para enxergar nessa Nada, escala isso aí de não tem- 24 horas aí comparado com Não tem 200 4,5 anos bilhões de anos. Ou seja, É. vale aí uma reflexão. O ser humano ridículo, se acha cara. o melhor, o centro do universo, mas a gente, galera, acabou de chegar na Terra e quer sentar na janelinha, né? Sim. Ou seja, baixa a bola aí, porque senão daqui a pouco alguma coisa acontece e nós, ó, vai embora. E tudo isso, galera, Provavelmente vai acontecer sem a gente menos esperar, tá? Do nada vai acontecer alguma coisa e vai varrer a gente total. Talvez na nossa geração, né? Mas uma hora isso vai acontecer. A Terra provavelmente vive de ciclos, né? E esses ciclos uma hora vai pegar os humanos. que contamos é uma versão resumida, acelerada, né, obviamente, de tudo que aconteceu na Terra, porque senão a gente ia ficar aqui 4,5 bilhões de anos contando tudo, não dá, né? Mas a história da Terra ainda não acabou. Ela continuou mudando e evoluindo todos os dias. Vulcões continuam moldando regiões internas, espécies continuam aparecendo e desaparecendo. Sem contar a tecnologia que pode Isso é ser verdade. algo positivo ou negativo para o planeta. E agora, para fechar, uma reflexão. Como que os cientistas sabem de coisas que aconteceram há bilhões de anos atrás? Sim, essa é a grande pergunta. Como que eles sabem de coisas que aconteceram bilhões de anos atrás? Você sabe? Se não tinha ninguém lá, né, para poder ver. Porque a Terra deixou várias pistas. Rochas funcionam como arquivos naturais. Fósseis mostram como a vida mudou. E elementos químicos contam a história que a gente nunca viu. É a E se você quiser ver mais, clica no card aí que você vai aprender mais coisa. chamada datação por carbono 14. Ou seja, ninguém estava lá para ver essa história. Mas todos esses elementos contam a mesma versão, que da comprovando hora. tudo isso. Parece E um esse peixe então, galera, espada. foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais aí, né? Conhecendo a história do nosso planeta Terra e um pouco também a nossa história. Ah, não se esqueça, a estreia Muito legal mesmo. é hoje, dia 28 de maio, em todos os cinemas do Brasil. A Revolução dos Bichos. Então, se você gostou, galera, deixa o seu like, O livro se da Revolução inscreva dos no Bichos é bom. canal É. e também Deixa deixa o uma like. sugestão de algum tema que você acha interessante, que você quer ver aqui no Você Sabia. Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Nos vemos no cinema. Isso tudo, pessoal. Valeu. Valeu! É isso. História da Terra, 4,5 bilhões em 15 minutos. Você sabia de tudo isso? Eu não sabia não. Mas é bem legal aprender um pouco mais, né? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.